Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Camarote do Nutri. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Fausto. É um prazer poder te receber aqui e nós vamos falar de como você pode aprender a ler a Bíblia. Você sabe ler a Bíblia? Você sabe nutrir o seu espírito? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E espero que você saia melhor desse episódio de quando entrou. Nós temos muito que aprender com o pastor Fausto aqui. Muito obrigado por você ter aceitado prontamente o nosso convite e a gente ter a oportunidade de falar da palavra, de poder falar e aprender com você. Ô Luiz, é uma honra para mim estar aqui no Camarote do Nutri. Lembro de você da infância, não lembro quantos anos atrás, lá no futebol, lá na quadra da Vila Mendes. Fico muito feliz de, anos depois, ver você colocando em prática, em ação, o ministério, o dom que Deus colocou, o Pai colocou dentro de você. É uma alegria para mim e eu tenho certeza de que você disse que talvez a gente, no compartilhar, a gente possa ajudar a ensinar, mas eu estou aqui mais uma vez para aprender com você e eu tenho certeza de que essa conversa ela vai ser muito útil para todos aqueles que de alguma forma acompanharem esse episódio. E parabéns pela iniciativa. Você, obrigado, como nutricionista, se preocupando não apenas com a nutrição do corpo, física, mas a nutrição espiritual, que é um tema aqui desse episódio. E quem vai nos conduzir é o Espírito Santo. Amém. De Deus. Quem vai nos conduzir é aquele que nos gerou, é Ele que vai colocar a palavra certa aqui na nossa boca e vai mais uma vez usar a nossa vida como instrumento para abençoar pessoas. Amém. Que se sintonizarem, que assistirem a esse episódio. Exatamente. E não foi nada combinado, minha Bíblia está aqui, o Faustinho trouxe a dele também. Eu quis trazer esse episódio porque foi algo que mudou a minha vida. E como mudou a minha vida, nós também podemos mudar a vida das pessoas que estão acompanhando aqui o Camarote do Nutri. Eu iniciei a leitura da Bíblia de um modo, assim, um pouco aleatório, mas todo dia eu resolvi ler um pouquinho. Todos os dias. Um parágrafo. E sempre anotava em um caderno em si. Tinha dias que eu falhava, tinha dias que eu seguia, mas de alguns anos para cá, todos os dias, no meu café da manhã, eu faço a minha nutrição física, um café organizado, nutricionalmente equilibrado, e inicio o meu dia com a leitura da Bíblia. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu era um cara, assim, talvez não sem rumo, posso falar isso, porque sempre tive Deus na minha vida, minha família sempre me ensinou e me incentivou, né? Mas por algum momento ali, eu simplesmente, e nós não estamos aqui para falar de religião, mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, eu frequentava uma religião. Então, assim, eu resolvi entender e buscar aplicar esses ensinamentos. Mas eu não sabia como ler a Bíblia. Então, quando eu resolvi trazer esse tema para a gente, é porque a mesma dificuldade que eu tenho, várias pessoas que estão assistindo a gente também têm. Então, poder ler a Bíblia, como que funciona, qual que é o melhor caminho, porque nós estamos falando do livro mais vendido do mundo. Exatamente. E o livro menos lido também. Por onde que a gente começa? Luiz, vamos lá. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Bíblia, que significa conjunto de... É como se fosse uma biblioteca. Uhum.
aqui nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são livros, eles chamam de... muitos os manuscritos do Mar Morto eram rolos de pergaminhos com as palavras que o Pai, o Criador, deu aos profetas. Então a gente poderia resumir de uma forma bem sucinta. O Criador dos céus e da terra, ele quis se apresentar para a humanidade. Então ele faz um povo, ele cria um povo através de Abraão, o pai de todos aqueles que creem, porque Abraão creu sem prova alguma. Deus se revelou para ele. A história de Abraão é interessante, porque eles falam que no lugar onde ele morava, em Ur dos Caldeus, as pessoas elas trabalhavam com a astronomia. Naquele tempo, a astronomia, o estudo dos astros, era literalmente chamado de astrologia. E naquele lugar, as pessoas adoravam o sol, adoravam a lua. Era voltado para esse tipo de trabalho e as pessoas se impressionavam com a grandeza dos astros. E, de repente, uma pessoa, simplesmente estudando os astros, Abrão, ele ainda se chamava Abrão, e ele começou a pensar, não é possível, tem alguém que segura o universo. É como se ele pensou além do sol, além da lua, além das estrelas. Existe algo maior. Isso. Ele não encarou como as pessoas daquela cidade, que encaravam os astros como um Deus. Mas ele falou, há um Criador. Ele chegou nessa conclusão. O que existe foi criado por alguém que é o dono da existência. E aí Deus cria um povo através de Abraão. Deus, ele levanta profetas a partir daí, entrega uma palavra, um resumo, e no final das contas o Antigo Testamento, ele todo aponta para o Cristo. O Cristo que divide o tempo em antes dele e depois dele. A sua importância é tão grande que existe um tempo antes de Jesus e depois Exatamente. de Jesus. Então nós estamos falando de um livro, o livro mais vendido do mundo, que o Antigo Testamento apontava para o Cristo que viria. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele além de contar a vida dos apóstolos, o ministério de Cristo, ele aponta para o mesmo Cristo que veio, mas que vai voltar, que vai regressar. Que é Cristo significa Machia, o Messias, o ungido de Deus para salvar a humanidade. Então, aqui nós temos o livro mais vendido do mundo, que fala de uma pessoa, e na hora que eu cheguei aqui, um dos versículos que você me disse, foi você ou foi o Júlio? Foi. Um abraço para você, viu, Júlio? O Júlio me lembrou de um versículo, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sempre falo isso. E eu também achei interessante, porque desde quando a gente combinou de estarmos aqui, você não me perguntou qual é a minha religião e eu também não perguntei qual é a sua religião. Porque a gente precisa experimentar isso da mesma forma como você fez, independentemente de qual seja a sua religião. Até porque, por mais que no mundo várias pessoas tenham passado e dado a sua contribuição, pessoas importantes, pessoas que fizeram a diferença. Os apóstolos, os discípulos, Maria, José, João, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Allan Kardec, todas as pessoas que estiveram no mundo e contribuíram de alguma forma. Mas ninguém bateu no peito e disse, só Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a gente aprende que Cristo é o religare, porque religião é uma palavra que vem do latim, que é religare, porque foi desligado. O pecado desligou o homem de Deus e o homem não conseguiria se religar por ele. O Pai toma a atitude de religar através do Filho. Então, quando você vira e fala assim, eu tomei a decisão de ler, você experimentou. Se uma pessoa quiser hoje experimentar um corpo físico saudável, ela vai ter que colocar em prática a dieta que você passar para ela. Vai ter que treinar. Vai ter que treinar isso, porque talvez a pessoa não tenha o hábito
da dieta, ela está totalmente desregrada, desabituada, ela vai ter que se habituar, ela vai ter que experimentar. E quando ela experimentar, vai funcionar. Então o que é que você fez? Eu creio que é o Espírito Santo de Deus que move o nosso coração. Não tem dúvidas. Você colocou em prática, você falou, peraí, eu vou ler isso aqui. Porque aqui está escrito, essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela funciona. Você começou esse episódio dizendo, eu tomei um rumo. Sabe por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Quando a gente começa a meditar nessa palavra, por mais que seja um livro que a gente, a princípio, encare como um livro religioso, eu prefiro dizer que aqui é o nosso manual de vida. Acredito muito nisso. Cristo é o caminho, Luiz. Quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a conhecer este Deus que é Pai. E quando você conhece o Deus que você criou, você também descobre quais são os propósitos que Ele tem para você. Então, tudo começa quando a pessoa ela realmente acredita. Eu vou usar uma expressão bem popular. Eu vou fazer o teste. É isso aí. E sabe o que eu entendi? Que não é só um livro. Jesus está aqui. Sabe por quê? Eu não tenho dúvidas. Porque eu comecei a ler a Bíblia e todos os momentos que eu estava passando, coincidentemente, na leitura que eu abria, fazia todo sentido para aquele momento. Então, eu comecei a entender. Jesus fala com a gente o tempo inteiro. Mas nós estamos aqui numa produtora, né? Pra gente gravar aqui o podcast. E quero fazer pelo menos é a minha interpretação, tá? Analogia, né? O Júlio, que está aqui junto com a gente, é dono de uma rádio, né? E entendo que Deus, ele é as ondas, né? Ali. E para você sintonizar a essa onda, eu preciso estar bem. Mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, Deus está presente. Jesus está aqui, só que a gente só consegue escutar se a gente estiver em sintonia. Isso, essa sintonia é o alinhado. Então, foi assim que eu comecei a entender, porque enquanto eu comecei a ficar alinhado, eu comecei a entender a palavra, mesmo que... E aí um ponto que nós vamos conversar aqui, mesmo que era uma leitura talvez difícil para mim, eu não entendia. Hoje a leitura também, eu até anotei aqui, eu não entendi muito. Aí eu vou lá, o Google está aqui para isso. Exatamente. O que funciona, o que quer dizer, o que quer dizer dos tempos atuais. E aí eu vou fazendo as minhas interpretações ali, escrevendo, mas Jesus está aqui. Luiz, olha só. Minha cabeça até é muita informação. Minha vontade era falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Pode falar, olha só. Tá aberto o microfone para isso. Olha só, eu quero falar, por exemplo, talvez eu não fale na melhor das ordens, mas eu faço trabalho missionário em cadeia pública. Acompanho isso. A gente faz trabalho missionário já desde 2009. Jesus, o Cristo, ele é o único que pode libertar uma pessoa. Você sabe que as igrejas... A igreja, seja a igreja eclesia, né? A igreja católica, a igreja evangélica, enfim, a igreja ela faz um trabalho de libertação através da oração, através da palavra, nas comunidades terapêuticas, que nem o Estado consegue fazer. Não consegue. Agora, o que... Porque Jesus, ele tem o poder de libertar uma pessoa. Ele é o libertador. Quando eu vou na cadeia pública, e lá as pessoas, elas não... Tá presa. Sim. Eu já conversei com um preso, um detento, e ele me disse assim, Pastor Faustinho,
eu já li a Bíblia inteira em 2 meses. E eles falam os textos, Luiz. Quando eu chego na cadeia pública, a pessoa, se você tiver uma oportunidade um dia, eu faço questão de que você vá com a nossa equipe de evangelismo até lá. Uhum. Eles cantam, eles oram, eles participam. Sabe o que acontece? Lá você não tem outra distração. Uhum. Então eu começo a perceber que as distrações desse mundo tiram o foco daquilo que é mais importante. Hoje, a gente sabe que os números não são os melhores. De cada 10 pessoas que são privadas da liberdade, 7 voltam para o sistema. Mas lá dentro eles têm a oportunidade de conhecer o caminho, a verdade e a vida. A palavra. Então, hoje, as pessoas, é como você disse, parece que a gente está deixando para lá aquilo que é fundamental. Quando dá tempo, né? Você falou das distrações. Exato, porque assim, vou repetir, você trabalha com a nutrição física. Uhum. É importante, sim, mas a nutrição espiritual, ela é ainda mais importante. E no final das contas, vai adiantar? Eu te pergunto, meu querido nutricionista, vai adiantar eu cuidar do corpo se o meu espírito não estiver bem nutrido? De maneira alguma. Não vai. Por quê? Não. Porque aquilo que acontece dentro de mim reflete aqui. Mas aquilo que acontece aqui também reflete dentro. Você disse algo muito precioso. A palavra é Cristo. E eu quero ler 2 versículos. Por favor. Olha só. Vocês controlam o tempo aí, viu? Se você agora me perguntasse, Pastor Faustinho, como você me indicaria a leitura bíblica? Por onde começar? É a próxima pergunta. Eu vou deixar para você fazer ela, mas já está feita. Vamos lá. Hoje, eu sou um entusiasta, um apaixonado da palavra de Deus. Uhum. Eu não sei se eu sou uma exceção à regra, eu amo o Antigo Testamento. Uhum. Porque é a sombra do Novo. Tudo foi profetizado no Antigo e começa a se cumprir no Novo Testamento. Então, eu já consigo com mais facilidade, mas por quê? Já são anos lendo a palavra um pouquinho todo dia. Então, eu tenho facilidade, talvez mais do que outras pessoas. Mas uma pessoa que me pergunta por onde começar, eu falo, começa pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, comece pelo Novo Testamento. Depois você vai entrar nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. Comece por ali. Então, só para a gente, vamos pontuando aqui para quem está nos assistindo, já ir fazendo as anotações ali e entendendo. O primeiro passo, então, para a gente começar a ler a Bíblia é através dos evangelhos. É uma dica. Não é uma regra geral. Não é uma regra, mas porque você vai começar com a vida de Cristo. É isso aí. Com os discípulos. Porque é como se fosse a palavra de Deus já em prática. Uhum. Alguém vai poder dizer pra gente assim, nossa, pastor Faustinho, mas tem uns textos aqui no Novo Testamento muito chato, muito difícil. Por exemplo, genealogia. Uhum. Se você pegar aqui, por exemplo, Mateus... logo no comecinho, já vai estar mais ou menos assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se... Olha lá, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Agora, uma pessoa pode ler isso e ela vai achar isso chato. Uhum. Mas depois de algum tempo, ela vai entender o porquê que está aqui. Uhum. Tem coisas que, a princípio, na primeira leitura, ou a pessoa não vai entender, ou ela não vai gostar, como se não fosse tão interessante. Mas lá na frente ela vai perceber. Por quê? Porque para Cristo nascer, Deus precisou primeiro separar Abraão de um povo. Deus pega Abraão de um povo lá de Ur dos Caldeus, ele se torna um hebreu, um judeu, casado com Sara, dele nasce Isaac. Mas olha só, Abraão teve um outro filho. Teve Ismael, com uma egípcia, que dá origem aos povos árabes. Mas tudo culmina onde? Em Cristo. Quem é que tinha que nascer? Cristo. Para Cristo nascer, tinha que ser Abraão com Sara. Não podia ser Abraão com Agar. Cristo não vem da linhagem de Ismael.
vem de Isaac. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E aí, olha como que as coisas são. Cristo teria que nascer, porque tudo aponta para o Cristo. Cristo é o centro. O culto, a missa, Cristo é o centro. Sim. A música tem que ser cristocêntrica, a palavra tem que ser cristocêntrica, tudo tem que apontar para Ele. Porque aí, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ué. E aí o que acontece? Para Cristo nascer, não viria de Esaú, viria de Jacó. Só que Jacó era apaixonado com a Raquel. Quando ele vai morar com o tio dele, e aí o tio dele tinha duas filhas, Raquel e Lia. E ele apaixona na Raquel, e ele não tinha dinheiro para pagar o dote, porque tinha que pagar o dote. Então ele pagou com trabalho. Vou trabalhar 7 anos para você, tio, para casar com a Raquel. Só que aí as mulheres já via tudo encapuzada, né? Com aquele monte de véu. Na hora do vamos ver, o tio deu a Lia para ele. Aí ele falou, poxa, tio, você passou a perna em mim. Não, passei não, você não leu as linhas do contrato. Aqui nesse lugar, primeiro a gente desencalha a mais difícil. Porque ele achava a Raquel mais bonita do que Lia. Mas aí eu te pergunto, Jesus vem... Porque aí no final ele trabalha mais 7 anos. Uhum. E agora ele tem Lia e ele tem Raquel. Mas quando a gente olha na descendência, Cristo não vem da descendência de Jacó com a mulher que ele queria, mas Raquel com Lia. Porque Deus ele vai dar para mim e para você não o que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Olha que interessante tudo isso que você está trazendo de um modo atual. Que eu acho que esse que é o nosso objetivo. Trazer uma história milenar, né? Para um contexto atual, porque eu observo essa nova geração, as pessoas mais novas, às vezes não conseguem entender ou fala, já escutei isso até. A Bíblia está desatualizada. Então, assim, trazendo todo esse contexto, você, de uma forma muito simples, didática, mostra que a Bíblia está 100% atualizada. Sim, na nossa vida. A palavra é viva e eficaz. É viva, é isso. E assim, o nosso papel como um missionário, um pastor, um presbítero, alguém que exerce a liderança eclesiástica, o nosso papel é ler o texto, interpretar o texto da forma correta e aplicar o texto. Não vai adiantar nada eu só contar uma história se eu não trouxer a explicação correta e eu aplicar o texto agora, na atualidade. Então, quando eu dou essa sugestão de que é melhor uma pessoa começar pelo Novo Testamento, é porque é como se fosse mais recente do que o Antigo. Agora, os judeus, eles não costumam dizer o Antigo Testamento e o Novo. Eles chamam de o primeiro e o segundo. E assim, toda a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Então, talvez a pessoa ela vai começar lendo uma genealogia, alguma coisa, ela não vai entender, mas no final, tudo aponta para Cristo. Tudo que está aqui, Luiz, tem um propósito específico. Cada palavra, cada vírgula, cada letra tem uma importância. Eu não sei como é que está o tempo. Tranquilo. Então, olha só. Eu vou aqui, eu vou trazer um exemplo. Eu vou trazer um exemplo do primeiro livro, do primeiro versículo da palavra. O livro, a gente tem uma tradução que é do grego. Quando a gente lê Gênesis é um nome grego. A primeira tradução do hebraico para o grego é a Septuaginta. Eles dizem que foi uma tradução feita em 70 dias, não sei se por 70 pessoas, por isso septo. E aí, o primeiro livro, ele tem um nome que para nós ele é um nome grego, Gênesis, mas o primeiro livro, na verdade, ele se chama Bereshit. Por quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, no hebraico... No Antigo Testamento. Isso, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo em grego. Então, a primeira frase, a primeira palavra da Bíblia é o Bereshit. Bereshit bara Elohim. É a primeira frase da Bíblia. No princípio. Bereshit significa no princípio. Então, no princípio, Deus, que é Elohim, criou, bara.
Esse verbo barrar, ele é utilizado como criar, mas é um verbo que é utilizado apenas quando Deus cria alguma coisa. Você não vai encontrar, por exemplo, esse verbo barrar, o ser humano, ele fez. Não, barrar Elohim, Deus fez. Então, olha só, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No segundo versículo, é como se acontecesse alguma coisa, porque lá no princípio Deus criou os céus e a terra. Ó, a terra, entretanto, estava sem forma e vazia. Então, o primeiro versículo, Deus criou os céus e a terra. Agora, a terra está sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia. O primeiro versículo fala sobre Deus. O segundo versículo fala sobre o Espírito de Deus. E o versículo 3, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, os primeiros versículos da Bíblia no Gênesis mostram um Deus composto por 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus, Espírito de Deus, mas pastor Faustinho, cadê o Filho? Disse Deus, haja luz. Então agora a gente vai em João. Então agora a gente vai em João, capítulo 1. Porque você também agora há pouco, você disse assim, ó, a palavra é o Cristo. Sim. O verbo, o logos. Então em João começa... E é interessante porque João é um nome que é uma junção de 2 nomes. Iô, Hanan. Iô é Deus, Hanan é graça. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que ajuda os seus filhos mesmo quando eles não merecem. É o significado. João era teve o João primo de Jesus. Ele nasce 6 meses antes. João Batista. João Batista, exatamente. Por que ele já recebe esse nome e ele vem na frente? Porque a promessa para ele era você... Preparar. Você tá bom de Bíblia. Preparar o caminho. Ali estava encerrando uma dispensação, o tempo. Ali estava acabando o tempo da lei com Cristo e estava começando o tempo da graça. Por isso que ele vem para preparar o caminho e para mostrar... No nome dele, Yohanan, que Deus é um Deus de graça. Então, agora nós estamos falando, não do João Batista, mas do apóstolo João. No princípio, era a palavra. Ele está falando de Cristo. Ele começa com o mesmo no princípio de Gênesis. Só que agora no grego. Então, João, ele começa assim, ó. No princípio, era a palavra. Ele está falando aqui, ó. Haja luz. O verbo tudo se conecta. Tudo. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, o verbo. E a palavra era Deus. E ele está falando de Cristo. A palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então, aqui está tudo conectado. Essa palavra é o próprio Cristo, Luiz. Aqui não é só um livro qualquer. E eu tenho muito amor por esse livro. Repito, não é só um livro religioso. Sim. Da mesma forma que você tem as suas literaturas de nutrição, da mesma forma que você tem livros de autores que você confia, é algo fidedigno, que você estudou e você aplica, você passa para as pessoas e funciona. Aqui funciona. Está uma instrução. Aqui funciona. Olha para você ver que interessante, e eu quero compartilhar com você a leitura de hoje que eu fiz, e eu tenho o hábito igual eu comentei com você, quando eu comecei a ler a Bíblia de um jeito que eu fui tentando adaptar ali, aprendendo, né? Eu comecei a anotar. E aí, assim, hoje aconteceu isso. Coincidência, mais uma vez ou não, né? Cristocidência. Eu fui ler e eu não entendi nada.
do que estava escrito. Eu falei, cara, não entendi nada. Beleza. Aí peguei, li de novo, não entendi. E aí eu fui lendo parágrafo por parágrafo e fui anotando ali, com as minhas palavras. E aí eu li, eu tô na Lucas 12. Foi a sua leitura de hoje? 49 a 52. Minha leitura de hoje. Certo? E aí, na verdade, foi duas partes que eu li. Foi as dificuldades dos seguidores de Jesus e a interpretação dos tempos. Foi essas duas partes que eu li. E aí, eu comecei a criar o que eu aprendi com isso. E aí eu resumi isso num parágrafo. E eu vou compartilhar aqui com vocês, né? As minhas palavras agora, tá? Então, seja batizado com o certo batismo. Seja firme, vós que vim trazer paz nessa terra. Se sabem distinguir os tempos, se vai chover, se vai fazer sol, porém não sabem identificar o que é justo, hipócritas. Como aplicar na prática? Eu coloquei para mim, tá? Minhas palavras. Que sejamos firmes no nosso propósito na caminhada com Deus. Terá provações e adversidades, mas que não desistimos. Deus está conosco e a vitória é certa. Lucas, que aí você pode falar melhor, nos ensinar, o médico. Isso. E estou fazendo medicina, né? Então, inclusive no jaleco, você usou Lucas lá. Na entrega do jaleco, o Faustinho teve a oportunidade de falar lá. E assim, são muitas provações diárias que muitas das vezes a gente fala, cara, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? É muita coisa envolvida, é financeiro, é trabalho, e assim... É o nosso trabalho aqui, né, com o camarote do Nutri, e você fala, cara, nossa, e agora? Como eu disse, Jesus está aqui, ele fala conosco. E então, foram as minhas interpretações de hoje que eu quero compartilhar com você, como que eu vim trazendo isso, identificando e fazendo do meu jeito como interpretar a Bíblia, e você vai nos ensinar ainda mais agora como interpretar a Bíblia. A minha interpretação coerente com a palavra? Primeiro eu preciso dizer que, e não estou falando isso para te agradar, não. Você precisa ser parabenizado pelo fato de ter entendido o que é ser um nutricionista, e não desmerecendo o outro da sua área, da profissão. Mas você entendeu o que é ser um nutricionista completo. Obrigado. O que você está fazendo aqui, não só nesse episódio, você está levando nutrição para o ser humano como um todo. Espírito, alma e corpo. Isso é a primeira coisa que eu preciso te dizer. Você entendeu o seu propósito. Quantas pessoas serão alcançadas não só com esse episódio, mas com o que você está fazendo aqui, levando o alimento necessário para as pessoas. Talvez a gente não tenha noção, né? Não, do mesmo jeito que eu na rádio, eu não tenho noção. Mas você está sendo um instrumento. E aquele que te chamou, que gerou isso em você, é quem vai te recompensar. É a primeira coisa que eu te digo. Segundo, Lucas, ele era médico, exatamente. Lucas, ele foi médico do apóstolo Paulo. Ele era grego. Para que esteja nesse livro, ou a pessoa tem que ter andado com Jesus, com Cristo, porque aí ela é testemunha ocular. Ou ela tem que ter andado com alguém que andou. E Paulo viu a Cristo quando ele cai do cavalo no caminho de Damasco, ainda quando ele era Saulo,
quando ele era perseguidor. Ele consentiu com a morte do primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Então, quando Paulo, no meio do caminho da estrada, ele vê um clarão, ele cai do cavalo, o que está acontecendo? Ele ouve: muito prazer, eu sou o Cristo que você persegue. E ali ele é transformado. Lucas era médico dele. Então, Lucas andou com Paulo. Então, aqui nós temos o Evangelho de Lucas. Você está... Não adianta a gente querer criar uma interpretação. Você tem que estar... É texto e contexto. E você fez correto. Então, quando a gente pega... Você falou do 49, não é? 49 e 52. Então, vamos lá. Eu vim para trazer fogo sobre a terra. O que é o fogo? Eu sei, pastor Faustinho, o fogo é o que esquenta a minha marmita. Tá, mas agora não é isso que está escrito aqui. Fogo é aquilo que purifica. Fogo é símbolo de... Você usou, não sei se essa palavra... Justiça. Você usou a expressão fazer o certo, se eu não me engano. Sim. Então, Jesus ele fala: eu vim trazer fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse em chamas. É uma linguagem metafórica, fogo que representa justiça, direito. É como se Jesus falasse assim, ó, eu já queria que já tivesse tudo pronto agora, mas tem as fases, tem o tempo. Então, ó, eu vim trazer fogo sobre a terra. Como eu gostaria que já estivesse em chamas, que já tivesse tudo purificado, que o direito já tivesse completamente estabelecido. Mas ele está falando, ele está indo por partes. Ele veio, mas depois ele vai voltar. Tenho, porém, que passar por um batismo. Qual batismo que é? A morte. Então, para que haja o direito, para que haja a justiça, ele tem... Por isso que a gente tem que saber, porque o batismo não é só aquele batismo da água. Agora Jesus está falando, o batismo da cruz. Seja batizado. Agora é o batismo da morte. Tenho que passar por um batismo. Olha só. E muito me angustio até que isso se consuma. Ou seja, ele tem consciência do propósito, do chamado, e Jesus, ele é claro. A carne dele está gritando. Ele está, eu não sei se eu vou usar a melhor das expressões, mas é uma mistura de ansiedade, de desgosto, angústia. Pensai que eu vim para trazer paz à terra? É Jesus falando, vocês estão achando que eu vim para deixar vocês tudo do jeito que vocês estão? Porque o que ele espera, uma das coisas que ele espera de nós, a gente não pode ser só um frequentador de igreja. Nos posicionar. O que adianta eu bater no peito e eu falar que eu tenho uma religião, mas essa religião não me muda? Eu continuo do mesmo jeito. Eu só vou na igreja. Aí vai lá na igreja, seja qual for a religião. Vou no prédio. Vai no prédio. Vai lá, fica lá 1 hora na semana, cumprir minha obrigação. Tchau. Olha Jesus falando, vocês estão pensando que eu vim para trazer paz? É como se ele estivesse falando assim, eu vim para sacudir vocês. Vocês têm que se posicionar. Não, eu não vim para trazer paz. Aqui a paz no sentido de deixar vocês do jeito que vocês estão. Não do shalom. Porque aqui ele não tá. Porque ele é o príncipe da paz. Ele é o Sar Shalom, que significa plenitude. Tudo tá bem, tudo tá certo. Espírito, alma e corpo. Sim. Tudo nutrido. Mas aqui, vocês estão achando que eu vim para deixar tudo? Não. Eu vou-lo asseguro. Ao contrário. Eu vim trazer separação. Pai. Isso! Exatamente! Aí, ó. De agora em diante. Brigar com filho, mãe, brigar com filha, sogra, né? Luiz, imagina agora uma pessoa que ela decide... a pessoa estava lá porque um dos pilares do equilíbrio, um dos pilares do espírito, alma e corpo é o equilíbrio. Eu sou uma pessoa que eu nunca bebi. Agora, o que Deus nos fala? Tem gente que embriaga. Não vou entrar nesse mérito, porque senão eu não quero que alguém ache que eu estou levando para um viés religioso. Sim. Mas de repente a pessoa chega na conclusão, caramba, eu estou acabando com minha vida bebendo, eu estou chapando. E aí a pessoa chega numa conclusão, pô, meu pai bebia, meu avô bebia, e é um monte de problema. Aí de repente a pessoa vai e para de beber. Não quero beber. Só que aí alguém, você vai parar de beber? Ué, você vai não parar... tem amizade sem bebida. Não, mas você vai parar mesmo? Você virou careta, você virou fanático. Luiz, isso que a gente está falando agora, isso não é balela, isso acontece. Você perde
aqueles amigos de bebida. Quando eu resolvi parar de beber, há muito tempo atrás, eu tomava uma cerveja na época de faculdade, lá quando eu fiz a minha primeira graduação em Educação Física. Quando eu resolvi parar de beber, todos aqueles amigos que eu tinha, eu não tenho nenhum. Justamente por isso. Quando você se posiciona de uma forma, automaticamente as pessoas... Isso vale para todo tipo de comportamento que vai ser alterado por conta da pessoa agora se inserir no estilo de vida de Cristo. E aí Jesus começa a falar isso aí. De agora em diante haverá 5 em uma família, todos divididos, um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão em litígio. É o que você falou aí, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora. Aí Jesus começa a falar dos tempos, igualzinho você falou. Então admoestava ele a multidão: quando vede surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva. De fato assim ocorre. Ou seja, Jesus termina no 56. Vocês sabem muito bem interpretar os sinais. Por isso que ele fala, hipócritas. Hipócritas. Vocês sabem. Agora vocês vão dizer que vocês não estão interpretando? Olha o que nós estamos vendo, Luiz. Todo mundo sabe o que é certo. Sabe O que é. Sabe. Todo mundo tem um discernimento de falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Immanuel Kant falou isso. Ele era filósofo, salvo engano. Ele falava assim, o que mais me impressiona é a grandeza dos céus e o fato de que o ser humano dentro dele, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Tudo que a gente está vendo, guerra, confusão, olha geada não sei aonde, os tempos tá tudo doido. A gente precisa discernir os sinais. Vai se cumprir cada palavra desse livro. Faustinho, eu quero te convidar pra gente dar uma pequena pausa e tomar um café. Maravilha! Você gosta? O que é isso? É o cafezeiro? Amanda, por gentileza, poderia aqui nos trazer um café. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Um cafezinho. Você falou de frio. Hoje é um dia que tá mais frio, né? Então, vamos tomar um cafezinho? Agora, ô Glória, ó. E aí? Saboroso? Maravilhoso. Gostoso? Demais da conta. Essa parte do nosso episódio do Café com Nutri, ele tem uma pergunta que quem já acompanha aqui o nosso Camarote do Nutri já sabe, que é, dentro do nosso tema, do nosso contexto aqui, qual que foi a maior besteira que você já escutou? Conta pra mim. Não, Luiz. Pensa aí, não, me fala, ou já tem isso em mente? Não, eu acho que todos nós já ouvimos muitas, mas eu vou compartilhar uma dentro daquilo que a gente falou. Ô, Café Campo do Meio, um aí vai ser meu, tá? Olha só, eu não sei se vai ser a maior, mas uma grande besteira. O ser humano pode comprar o favor de Deus. Eu vou fazer algo para Deus me fazer algo em troca. João, Yohanan, Deus é Deus de graça. Luiz, a gente não merece. Eu vou reformular essa frase. Aquilo que a gente realmente merece, que é a condenação, Deus não nos deu. E aquilo que a gente não merece, que é a graça, a ajuda, Ele nos deu. Então tem gente que acha que consegue negociar com Deus. Eu vou fazer isso. Eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Preste atenção. Eu separo as coisas. Eu não vou deixar de dizer, a generosidade ela é um pilar da humanidade. A generosidade, ela vai fazer o mundo andar. Agora, eu não faço as coisas para conseguir uma coisa de Deus. Eu creio que tudo que eu planto eu colho. Sim. Naturalmente. A colheita, ela é natural. Agora, uma pessoa fala, eu vou ser bonzinho para eu... colher. Não, é porque eu quero que Deus faz isso, que Deus me dá uma casa. Olha só, Luiz,
a palavra de Deus, ela nos ensina a obediência, uma vida de obediência, ela traz o resultado naturalmente. Com Deus não tem negócio. Então, tudo aquilo... Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo e ele é bom o tempo todo. Para você pensar. Até quem não gosta de Deus. Uma pessoa que fala, agora eu não acredito, eu não gosto dele. Deus vai mandar sol. Se o cara for fazendeiro, o sol vai vir. Deus vai mandar chuva. Deus é bom. O tempo todo. Então, eu também não estou aqui dizendo que as pessoas não têm que fazer o que é certo. Óbvio que não. Agora, o íntimo, o nosso íntimo... A gente não tem que, eu vou fazer isso para eu negociar com Deus. Não, nas nossas igrejas locais, a gente vai contribuir, seja com a 10ª parte, que é o dízimo, seja com uma oferta, mas eu creio na colheita. Deus é bom, Deus é galardoador. Eu não consigo comprar a salvação. Cristo morreu na cruz sem a gente merecer. Ninguém matou a Cristo. Ele se entregou. Ele se deu por cada um de nós. Então, por amor a nós. Com Deus não tem barganha. Com Deus não tem negociação. Não adianta alguém querer comprar o favor de Deus. Eu vou fazer isso. Eu vou pagar uma promessa. A pessoa pode fazer, mas faça com a motivação certa. Não no sentido de eu vou conseguir. Não. Uma Deus coisa que... e aí até pegando esse contexto assim, dando um exemplo. Primeiro... Você tem a opção de plantar o que você quiser. Isso. Mas a colheita é obrigatória. Isso aí. Desse contexto, você falou muito. A gente passou há pouco tempo pela Quaresma, né? E cada religião entende de uma forma a Quaresma, né? Mas o que eu observo, às vezes, a pessoa vai fazer a promessa da Quaresma que é bom para ela. Exemplo. Vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Vou ficar 40 dias sem beber. Tá. O que você fez com esse dinheiro que você talvez iria beber? Economizei. Tá. Mas nós estamos falando de coisas básicas aqui, né? Falei do dinheiro por uma questão somatória, natural. Sim. Você ajudar o próximo com esse dinheiro que você economizou, aí tem um fundamento dessa, no meu entendimento, tá? Dessa promessa. Porque as pessoas também sempre fazem as coisas que é bom para ela, barganham com ela mesmo. Sim. Luiz... Você observa isso? Sim, não. O seu raciocínio ele é perfeito. Vamos lá. Vamos dar alguns exemplos, então. Mas antes da gente continuar essa conversa, eu queria só te perguntar uma coisa. Desculpa te interromper. Você gostou do café? Café maravilhoso. Se tiver mais para trazer. Esse café é um café Campo do Meio. Você já tinha comentado. Ele é um parceiro aqui nosso, do Camarote do Nutri. Agora ele está com a gente dentro desse episódio Café com Nutri. Um café maravilhoso e especial. Um café que é familiar, um café que é produzido com amor. E você que também quer ter um café desse em casa, você não encontra aqui no sul de Minas ainda em nenhum supermercado, mas você pode encontrar escaneando o QR Code aqui do Instagram do Café Campo do Meio e você pode receber esse café na sua casa. Então, nós estamos falando de um café especial que é só você entrar em contato e esse café vai chegar aí na sua casa. Café Campo do Meio. É gostoso? Maravilhoso. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. É isso aí. Voltando. Vamos voltar, pode continuar. Por exemplo, o raciocínio que a gente teve aí. A gente pega o contexto. Vou tentar ser o mais breve possível. Tranquilo. O conceito do jejum. Hoje, olha o tanto que o jejum está sendo falado, Luiz. Sim. Eu sei que existem linhas dentro da própria nutrição, da medicina, mas hoje as pessoas já sabem a importância do jejum. Sim. Ele é uma estratégia em alguns casos. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa fora da curva. No sentido das minhas experiências. Eu aprendi o jejum dentro de casa. Então,
meio que eu sou acostumado a ficar sem comer. Eu não tenho fome toda hora. Eu literalmente como por prazer e preciso me controlar. Por quê? Um dos pilares para saúde, espírito, alma e corpo é o equilíbrio. A mesma palavra, o mesmo ensinamento sobre o descontrole na bebida, também existe o descontrole da comida. É o mesmo erro de alvo. No latim, o mesmo pecado. Sim. Hoje, você lida com esse tipo de questão. Existem pessoas que têm algum problema, alguma disfunção, e a pessoa tá no sobrepeso, a questão a nutrição tá toda avacalhada, você entra na situação para trazer um equilíbrio. Então, o jejum, eu sempre fui familiarizado com ele. Eu tenho consciência de que o jejum, primeiro, uma coisa é eu fazer um jejum intermitente. A outra coisa é eu fazer um jejum onde o meu propósito é eu quero alimentar o meu espírito e enfraquecer a minha carne. Já mudou de figura. Total. Eu já não estou só passando fome, já não é só uma questão nutricional humana. De ficar só sem comer. Porque aí agora, com essa fala, a gente volta para o que você acabou de falar. Ganhou um propósito. Ganhou um propósito. Então, quando a gente fala, por exemplo, da quaresma, os 40 dias, vou dar apenas alguns exemplos aqui. Você disse muito bem. Eu citei um exemplo, excelente exemplo. Não adianta a pessoa querer negociar com ela mesma. A pessoa é viciada em cerveja. Eu vou fazer a promessa, não vou beber cerveja 40 dias. Aí substitui pela vodka. Você entende? Também não vai adiantar se eu ficar 40 dias legal, bonzinho, e os outros 325 dias do ano eu meter o louco. É isso aí. Você entende que existe um conjunto? É esse entendimento que a gente precisa ter. Então, igual você deu o exemplo do, peraí, o que eu vou fazer então com esse dinheiro? Eu posso fazer alguma... o que eu vou fazer com ele? No final das contas, Cristo ele traz um sentido e uma boa motivação para todas as coisas. Então, uma coisa é eu querer passar fome para eu emagrecer. A outra coisa é eu falar para Deus assim, hoje eu não vou colocar comida na minha boca, hoje até às 6 horas, não sei, cada pessoa faz o seu propósito. Sem dúvidas. Eu não estou aqui para ensinar um método, cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Mas um exemplo, hoje não vai entrar comida na minha boca, da meia-noite até às 6 da tarde. E não é porque eu quero passar fome, eu quero emagrecer, não, eu quero falar para o Senhor que o Senhor é mais importante do que a comida para mim. E aí, se eu estou em jejum, como é que eu vou estar em jejum e vou começar a xingar palavrão? E vou começar a ouvir um monte de música muito doida que fala um monte de besteira? Porque música também é alimento. Ou eu estou mentindo, senhor nutricionista? Nossa, falou. Literatura também é alimento. Sem dúvidas. É por isso que a gente está aqui. Amizade é alimento. É alimento, exatamente. Então, uma pessoa que ela faz um propósito, primeiro, o propósito tem que ser correto. Sim. Eu quero me aproximar de Deus. Eu não vou fazer um propósito porque eu quero uma casa, porque eu quero um carro. Não. Quando eu faço um propósito, é porque eu quero alimentar mais o meu espírito com o Espírito de Deus. Quando eu faço um propósito desse, é porque eu quero ficar mais perto de Deus. E perto de Deus não me falta nada. Eu tenho tudo. Tenho tudo. Maravilhoso. Esse é o ponto. Maravilhoso. Faustinho, quando você já nos ensinou aqui que para a gente iniciar uma leitura da Bíblia, o melhor caminho é iniciar pelo Evangelho. Assim, né? Cada um é cada um. Cada um, eu acho mas que facilita. Facilita muito. E aí, eu queria também que você nos ensinasse como interpretar a Bíblia. Do melhor jeito possível, cada um tem o seu jeito de interpretar. Se é que também existe um melhor jeito de interpretar, mas assim como eu, né, como aconteceu hoje, li, não entendi. Mas eu li novamente e entendi. Então, quem está nos assistindo, qual é o melhor jeito de interpretar? É colocar no Google, me ajude a interpretar essa passagem, porque, beleza, eu quero criar esse hábito, eu quero começar a ler a Bíblia, eu sei por onde já começar, pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, beleza. E agora eu estou lendo, mas eu não estou entendendo nada. O que nós devemos fazer? O que você pode nos ensinar aí? Luiz, primeiro que a Bíblia... Ela se auto-explica. Ah, pastor Faustinho, mas por que eu li agora e não entendi?
mas eu tenho certeza que daqui... Não que você vai fazer isso, mas se você permanecesse sempre assim, só assim, eu tenho certeza que chega um momento que os seus olhos se abrem, porque a palavra é viva e eficaz. Vai ter uma coisa que você vai ler hoje, que você vai ter uma informação e um ensinamento, e daqui a um ano você vai ler de novo e você vai falar, nossa, era isso, estava aqui o tempo todo, mas eu não percebi. Então, primeiro, o Espírito Santo, que é aquele que deu a palavra, que inspirou homens a escreverem, ele é aquele que traz a revelação verdadeira. Ele que traz. Não adianta eu também querer interpretar do meu jeito, eu pegar um texto fora do contexto e criar um pretexto. Agora, para uma pessoa que ela está realmente começando, e talvez no começo a pessoa, talvez vai faltar até um pouquinho de fé, porque a fé vem pelo ouvir, vem pela palavra. Talvez a pessoa, na hora dela começar, ela está com... vai virar uma cacofonia, né? Pouca fé. Mas aí sabe o que acontece? Do mesmo jeito que existem literaturas, aonde você está estudando algo, peraí, eu preciso de uma outra literatura que vai me ajudar a entender esse autor. Existem bons autores sobre todos os assuntos bíblicos. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, aprender sobre o Apocalipse, que é o livro da revelação. O Apocalipse ele tem muita figura de linguagem. Ele tem coisa literal, mas também tem algumas coisas que são como se fossem figuras de linguagem. Como que faz para eu estudar escatologia? Existem autores que explicam detalhadamente, e aí a pessoa ela também tem que saber identificar quem são os bons autores dentro daquele assunto, e ela pode adquirir uma literatura aonde o autor já tem mais experiência e ele explica. Agora, esse é um caminho. Pastor Faustinho tem um caminho um pouco menos complexo. Mais fácil. Mais fácil? Tem. Existem boas bíblias de estudo. Existem bíblias e eu sou muito criterioso com relação a... Uma coisa é a Bíblia, a palavra de Deus. A outra coisa são os comentários. Então, existem bíblias que elas possuem algum autor de comentários e esses comentários estão ali no rodapé explicando os versículos. Então, quando eu comecei a minha trajetória, eu sei que eu comecei bem novinho. Eu tenho a minha primeira Bíblia lá em casa, uma Bíblia simples, normal. E aí eu me lembro que eu fui lendo e eu tive essa curiosidade, essa necessidade. E aí eu descobri, falei, eu preciso de uma Bíblia de estudo. E aí eu comecei na Bíblia Aplicação Pessoal. Estou te contando a minha, foi a minha experiência. É isso. Porque talvez alguém vai querer seguir, pode ser que funcione para você, não sei, mas não é uma regra geral. Sim. E aí eu comecei. Mas essa Bíblia chama assim mesmo? Bíblia, não, eu tô te dando o nome mesmo, chama Bíblia de Aplicação Pessoal. De Aplicação Pessoal. E aí eu comecei... E acha para comprar hoje? Normal, mas aí vai vendo, eu fiz uma trajetória da Bíblia de Aplicação Pessoal e eu comecei a estudar a Bíblia, os comentários, porque aí o comentário, eu não tô te dizendo que todo comentário que tá ali é certo, porque às vezes a pessoa vai ter... a sua interpretação, né? Ou tem gente que interpreta de uma forma equivocada. Então eu fui filtrando alguns autores de comentários bíblicos. Eu tenho toda a literatura bíblica que você imaginar. Eu tenho literatura, explicação versículo por versículo. Hoje eu tenho condição de ler isso, mas quando eu comecei, Bíblia de Aplicação Pessoal, li aquela Bíblia inteira. Falei, nossa, parece que eu tô querendo uma dose mais pesada. Você vai subindo de nível? E peguei uma Bíblia de Estudo Plenitude. São os nomes das Bíblias que eu lembro. Peguei a Bíblia de Estudo, depois eu acho que eu peguei uma Bíblia de Estudo, nova versão internacional, e fui estudando. Até que eu fui para a Bíblia de Genebra, que tem os estudos. Depois eu fui para essa, que é, se não me engano, essa é a King James. Então, existem Bíblias. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia de estudo tradicionalmente católica, a Bíblia de Jerusalém. Excelente. Então, assim, primeira coisa, então, para quem quer começar, a gente tem um caminho. Tem um caminho. A Bíblia de estudo. São Bíblias comentadas. Bíblias comentadas, porque excelente. à medida que você vai estudando e lendo, você também vai começando a filtrar.
Porque aí, de repente, você lê um comentário, você fala, não, isso aqui não tá certo. Não. Deixa eu entender. Porque já aconteceu de eu ler alguns textos bíblicos, porque aí você compara. Peraí, deixa eu ver o comentário desse com esse aqui. E aí você tá lendo a Bíblia todo dia. O Espírito Santo fala com você. Esse comentário não procede. No final das contas, a gente não pode ficar preso a comentários. A gente precisa do Espírito Santo que traz a revelação. É isso. Então, mas você até falou uma coisa em relação de várias Bíblias. Qual que é a diferença de uma Bíblia? Porque desculpe se eu... porque me falta conhecimento em relação a isso. É uma curiosidade mesmo. Nós estamos aprendendo junto. Tem uma Bíblia evangélica, uma Bíblia católica. Eu vejo que tem várias Bíblias, né? Mas não é a mesma palavra? O que muda nisso para a gente entender? Porque acho que é essa dúvida também quem está nos assistindo tem. Vamos lá. É fácil e agora eu retorno bem no começo desse episódio. A Bíblia ela é basicamente a junção de Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é que acontece? O Novo Testamento são os mesmos livros. Isso aqui é a vida de Jesus, as cartas paulinas, a carta escatológica. É a mesma coisa, é a história de Jesus. Os Atos dos Apóstolos está aqui. O Primeiro Testamento, como dizem os judeus, ou o Antigo Testamento, nós recebemos dos profetas. Como eu disse no começo, Deus separa um povo através de Abraão vem os profetas, Deus cria um povo, que é o povo de Israel, para que o mundo todo conheça o Criador através do seu povo. Hoje, a gente não está falando só do Israel, aquela nação. Hoje, a igreja de Cristo na terra, o povo de Cristo na terra, é o Israel de Deus. É o povo que faz Deus se tornar conhecido em toda a terra. Então, o Novo Testamento, a gente tem a vida de Jesus, os apóstolos, o Antigo Testamento, tudo que foi profetizado que aconteceria são os profetas. Certo. A questão é que a tradição, eu vou chamar de a tradição católica. A tradição católica, ela achou conveniente o acréscimo de 6 livros aqui no Antigo Testamento. Então, qual que é a diferença da Bíblia católica para a evangélica? A Bíblia evangélica, ela se mantém fiel aos manuscritos judaicos do Antigo Testamento. Os mesmos livros dos profetas, do jeito que está na Bíblia, no Antigo Testamento judaico, permaneceu na Bíblia que o evangélico usa. A Bíblia católica, eu também não sei se eu estou usando o termo certo, mas a tradição católica achou conveniente acrescentar aos livros judaicos 6 autores. Já a evangélica não tem esses 6 autores. Isso, manteve-se na originalidade do Antigo Testamento judaico. Perfeito, entendi. Faustinho, nós estamos caminhando para a reta final desse episódio. Passou rápido, né? Não, eu falo muito. Foi maravilhoso. E aí, assim, eu tenho, né? A gente tem aí basicamente 5 minutos aí para a gente finalizar esse episódio, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, tá? Em relação quando a gente traz, né, a nutrição física com a nutrição espiritual. Falo isso porque antes da gente iniciar o café com Nutri, o camarote do Nutri, a gente toma um café ali, né? Toma um café para a gente ali ter um momento, né, de descontração, saiu um convidado, entrou outro convidado, é um momento de confraternização também. Você falou algo muito bonito quando a gente fala da nutrição física com a nutrição espiritual. Eu gostaria que você usasse esses minutos finais aí. Quando eu falo minutos finais, porque o nosso objetivo é fazer um episódio aqui de 1 hora, 1 hora e 15, para não
estender muito para quem está nos assistindo aí. E vai ter vários episódios que nós vamos poder chamar você novamente. Mas o que você poderia compartilhar com a gente? Luiz, repito, você está de parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Nutricionista preocupado com a nutrição plena. Nós não somos essa carne aqui. Na verdade, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. É tudo junto. E a gente precisa entender o que significa. Eu sempre gosto da etimologia, porque a etimologia é de onde vem a palavra. Então, corpo seria bazar, se não me engano. Em hebraico e em grego, soma. O corpo é a casa, é a matéria feita da terra. Adão, o primeiro homem. Adão vem da terra. Terra em hebraico é Adamá. Dentro da palavra Adamá tem a palavra Dan, que é sangue. É a composição do homem. Aqui é a casa. Inclusive, quando a nossa casa. E a casa de quem? Porque aqui é templo. Templo do Espírito Santo. Então, essa casa, na verdade, ela foi emprestada para nós. Porque o Espírito, a gente não vê Espírito desencarnado aqui. O Espírito, ele precisa de um corpo. Então, no final das contas, todos nós somos um Espírito, que em hebraico é Ruach, que é o Deus soprou o fôlego. Que em grego é pneuma, que é ar. Deus soprou em nós. Então nós somos um ser vivente porque Deus soprou o fôlego da vida. Nós somos um espírito, temos uma alma, que em hebraico é nefesh, acho que é isso mesmo, e no grego é mente, psique. Então a mente é a nossa, psique é a mente, alma é a nossa mente, é a sede das nossas emoções, do nosso ego, da nossa vontade. É como se a alma fizesse um elo de ligação entre o corpo e o espírito. Somos um espírito, temos uma alma e nós habitamos num corpo. O resumo da obra é aquela história da briga dos dois cachorros. Quem que vence? Vence o que tiver mais forte. Vence o que tiver mais alimentado. Existe um texto na palavra que é muito claro. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. As pessoas sabem o que é certo, mas dentro da pessoa, às vezes, bate nela aquela vontade de querer fazer algo que não é correto. E aí a gente se lembra daquela história, né, do capetinha e do anjinho que fica falando. Então, o que a gente percebe? Que uma pessoa que o espírito dela está bem alimentado, está forte, a alma vai tomar a decisão correta para o corpo colocar em prática. Perfeito. Quando eu falo da carne, infelizmente o pecado mora aqui. Sim. Os desejos carnais. Os desejos carnais. E aqui, ô Luiz... Prazer momentâneo. É isso aí. E aí, o resumo seria Jesus lá no Monte da Tentação. Quando ele estava em jejum... Ele estava se preparando para o ministério, porque ele passa pelas águas, ele é batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. E ele está lá em jejum, e aí Satanás aparece para ele. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Primeiro que o diabo quis dizer assim para ele, mas você é filho de Deus e está passando por isso? Como se filho de Deus não passasse por problema. E pão, você é nutricionista, Luiz. Na moral... Terá aprovações e adversidades. Luiz, qual que é o maior prazer do ser humano? É comer, irmão. O comer resume tudo. Quando Satanás, o diabo fala para Jesus, transforma essas pedras em pães. E Jesus fala para ele assim, nem só desse pão, nem só de prazer viverá o homem... mas da palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a nutrição física, ela é importante, mas até porque um complementa o outro, caminha junto. Agora,
o espírito tem que estar bem alimentado. Não esqueça da nutrição espiritual. Exatamente. E uma das maneiras é através da palavra de Deus. É uma das maneiras que a gente alimenta o espírito. Porque se o espírito estiver bem alimentado, a alma, as emoções, as vontades, elas vão ser bem direcionadas, elas vão ser bem conduzidas. Agora, quando é o contrário, quando é a vontade, o desejo, a carne que está alimentado, quando eu começo a fazer as vontades da carne, os desejos, aí a alma, a mente, o coração, as vontades vão agir completamente ao contrário do que Deus deseja para nós. E a vontade do Pai é boa, é agradável e é perfeita. Então, esse episódio, eu creio, o seu trabalho ele é precioso, mas esse tema de a nutrição espiritual, ela é muito essencial. Importante. É por isso que nós trouxemos você aqui. Faustinho, quero te agradecer muito, muito mesmo pelos seus ensinamentos, por ter disponibilizado. Sei que você tem uma agenda muito intensa, mas ter vindo aqui no camarote do Nutri, até quebrando um pouquinho o protocolo ali, que a gente nem tinha combinado, mas eu vi que você trouxe ali um violão. Tá na mão. Então, você tem uma música aí pro camarote do Nutri pra gente finalizar? Uai. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Que honra! Que honra! Até porque descanso também faz parte de uma nutrição correta. Nossa! Muito obrigado, muito obrigado por tudo. Que honra. Espero que você que acompanhou esse episódio tenha sentido a mesma coisa que eu senti. Foi maravilhoso, aprendi muito, obrigado por tudo mesmo, né? E nós temos um presente para você. Oh, que maravilha! Primeiro, né, a gente queria presentear você com uma cesta de suplementos. Meu pai amado. Nós não estamos falando de uma nutrição também, nutrição física. Então, nós também vamos te suplementar. Oferecer um suplemento que é da nossa parceira, Leve Bem. Obrigado, Leve Bem. Obrigado, Luiz. A melhor, não só de Varginha, mas a melhor loja de Varginha e região de produtos naturais. Se você que está acompanhando aqui quer também pedir suplementos, alimentos ali de melhor qualidade na Leve Bem, vou deixar aqui um QR Code para você. Você tem 10% de desconto. Você vai colocar lá o cupom CAMAROTE10. Esse episódio foi um oferecimento da Leve Bem. Muito bom. Espero que
assim como a nutrição espiritual, a nutrição física, você complementa com todos esses suplementos da Leve Bem. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, Leve Bem. A Amanda vai fazer a entrega aí. Obrigado, Amanda. De toda essa aqui, cesta. O almoço está garantido. Eu vejo que você treina, então nada melhor que a base é a alimentação. Excelente. E a cereja do bolo, todo o suplemento. Excelente, muito bom. E falamos também da nutrição espiritual, não falamos? Isso. Então, Tamo quero completo. também te presentear com um devocional do Camarote do Nutri, aonde você vai poder agora fazer as suas anotações de todos os ensinamentos, de todas as palavras, um devocional. Olha isso aqui. Qual é a câmera? Do Camarote ali? do Nutri. Aqui, olha aqui, ó. Ali. Fausto Júnior, muito obrigado. Luiz. Com muito carinho Camarote aí. Do Nutri. A gente faz esse presente e para finalizar esse monte de presente ainda tem mais um. Quanto mais melhor. Falamos da nutrição física, né? Então, nada melhor que hidratar. É isso mesmo. Olha lá, ó. A garrafinha ali. Nossa, do Camarote do Nutri, porque agora você tem o combo completo. Já bebi hoje 1,5 litro de água. Mas não, mas eu faço 2,5, mais ou menos. Não sei se tá. Não sei se poderia melhorar. 2,5 todo dia eu tô na média. Aqui, qual que é a capacidade aqui? 1 litro. Ótimo. Não, eu tenho que tomar umas 3 dessa aqui por dia de água. Fechou. Obrigado mesmo, viu, Luiz? Muito obrigado. Deus vai te recompensar. O Pai vai te recompensar. Deus é maravilhoso. E outra coisa, a fome que você tem dele, ele vai saciar a sua fome. Você pode ter certeza. Ele já está saciando. Não, ele já tá eu só saciando. tenho a agradecer a Deus por tudo, por todas as oportunidades que ele tem colocado nas nossas vidas e as pessoas que ele coloca também nas nossas vidas. Não conseguiria fazer nada disso sozinho. Por trás aqui tem um exército de pessoas ali, tanto Júlio, que está comandando tudo isso, né? O devocional aqui, que é a Isis também, que tem a empresa ali. Vamos ler o nome da empresa ali? Aqui, ó. Tá ali por trás, ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ideia Singular. Ideias Singulares. Muito bom. A Amanda, que trabalha aqui comigo, né? Orientando, ajudando, preparando todo esse café da manhã. Maravilhoso. Tudo isso que foi entregue. Então, também tenho a agradecer a Deus com todas as pessoas que têm colocado aí no nosso caminho. Obrigado você que está aí acompanhando o Camarote do Nutri. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe esse conteúdo, comente se você gostou e aí, siga a gente nas redes sociais. O meu é @NutriLuizCarlosJúnior e Pastor Faustinho. Beleza. Um abraço para você. Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Amém, meu amigo. Eu grato a Deus pela sua vida, por esse encontro. Amém. E o meu desejo é que muitas pessoas sejam abençoadas com essa nossa conversa aqui. Amém. Valeu demais. Um abraço do Nutri para você.